faremos uma leitura aqui no Salmo 138. Inclusive, hoje, os irmãos que não vieram à escola dominical perderam, viu? Nós tivemos uma lição muito boa hoje pela manhã, falando sobre oração, né? Sobre o incensário do utensílio lá do tabernáculo. E uma lição muito boa. Eu, particularmente, gostei muito, né? Aprendi mais um pouco nessa manhã, para a glória de Deus. Salmo 138. Todos encontraram? Amém. Diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade. Pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste. Alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás, estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém? Nós vemos aqui um salmo, irmãos, um salmo de Davi. E nós queremos aqui, comentando versículo por versículo, sobre aquilo que Deus fez aqui na vida de Davi, sobre aquilo que Davi sentia. Eu acabei de dizer aqui que Deus investe em alguns tipos de pessoas. Esse tipo de gente que Deus gosta de investir são pessoas desprendidas, pessoas que não se envergonham no nome do Senhor, pessoas que têm facilidade para falar do amor de Deus, pessoas que falam do Senhor independente de onde elas estejam. Porque tem gente que tem vergonha de falar de Deus. Infelizmente acontece isso. Tem gente que tem vergonha. Tem gente que tem uma oportunidade, talvez, para falar de algo que Deus fez na sua vida e se envergonha e se cala. Né? Mas tem gente que não. Tem gente que vai lá e declara e fala e faz com que as pessoas saibam que aquilo que ela é, ou aquilo que ela vive, ou aquilo que lhe favorece, não é a força do seu braço, mas sim as mãos do Senhor que estão a favor dela, ou Deus que é na vida dela. Então aqui o começo desse salmo diz: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Davi ele foi alguém que ele foi experimentado por Deus em diversas situações. Davi ele não se intimidava de falar de Deus, independente de onde ele estivesse. Davi era alguém que dava testemunho de Deus na terra dos filisteus. Davi era alguém que se alegrava na presença do povo. Tanto é que nós vemos aquela passagem, quando a arca ela retorna a Jerusalém, Davi ele vem salmodiando, cantando, dançando no meio do povo, pulando no meio do povo, se alegrando, a ponto que ele foi censurado pela sua esposa. A esposa dele, Mical, olhava pela janela do palácio: ó rei, você se descobre como a qualquer um na frente das tuas servas, mostrando as tuas vergonhas. E Davi fala para ela: olha, eu estava me alegrando na presença de Deus. Se eu me excedi, foi algo que eu fiz genuinamente diante de Deus, não tive nenhuma intenção. Ou seja, Deus investia na vida de Davi, porque Davi testificava de Deus onde quer que ele fosse. Algumas poucas vezes que Davi teve no seu coração de se ensoberbecer, de se exaltar, Deus puxava ali a orelha de Davi com uma repreensão: Davi, lembra de onde eu te tirei.
de trás das ovelhas da malhada do pasto do seu pai. No dia que foi o profeta Samuel consagrar um rei em Israel, Davi ali estava esquecido pelo próprio pai, porque os irmãos mais velhos estavam todos reunidos ali, e quando Samuel, olhando ali, dirigido por Deus, passa um, passa outro, Deus não é nenhum desses, Samuel. Samuel vira para Jessé e fala: acabaram seus varões? Não, ainda tem um que está lá por trás das ovelhas da malhada, o menorzinho, o mais novo, Davi. Samuel, manda ele vir para cá, porque ninguém se assentará à mesa antes que ele entre aqui. Então nós vemos que Davi, ele era alguém que Deus investia porque ele se preocupava em testificar. Então nós vemos aqui: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Existem situações na nossa vida que alguém vem para nós e diz assim: poxa, deu certo isso, foi bem, é verdade, e a gente dá aquela gaguejada e não glorifica a Deus da maneira que é devida. Primeiro ponto: tudo vem das mãos do Senhor. Nós nos enganamos, irmãos, quando nós achamos que conquistamos alguma coisa. É um engordo. Ah, mas foi eu que estudei, foi eu que batalhei, foi eu que acordei cedo, fui eu que dediquei o tempo da minha vida. Tudo bem, você fez a sua parte. Mas a Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. A proteção vem de Deus, a porta quem abre é o Senhor, tudo vem das mãos do Senhor. A palavra do Senhor diz: meu é o ouro, minha prata, diz o Senhor. Então a gente precisa ter esse entendimento, porque eu tenho que fazer a minha parte, sim, mas eu preciso entender que tudo vem das mãos do Senhor. Às vezes nós somos tão mal agradecidos que pelo simples fato de nós estarmos na igreja, nós já nos vangloriamos. Ah, eu estou vindo à igreja. Você sabe por que você está vindo à igreja hoje? Talvez você não se lembre de o tanto ou que oraram ao teu favor. Quantas pessoas que intercederam para que eu e você pudesse estar aqui hoje. Existiram pessoas que talvez tenham gasto a vida aos pés do Senhor para que eu e você pudesse estar aqui hoje. E às vezes a gente esquece, a gente passa por cima dessas coisas. Ah, Senhor, eu já vou à tua casa, eu estou fazendo a minha parte, e a gente vai querer se convencer. E aqui o salmista diz: de todo o meu coração eu te louvarei, na presença dos deuses a ti cantarei louvores. No versículo 2: inclinar-me-ei para o teu santo templo, louvarei o teu nome pela tua benignidade, pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Deus tem uma boa palavra lançada para mim e para você. Deus, ele tem uma boa palavra ao nosso respeito. Palavras de vida eterna ao nosso respeito. Palavras que vão nos conduzir a uma eternidade na presença dele. E aqui o salmista diz: inclinar-me-ei ao teu santo templo, louvarei o teu nome pela tua benignidade. Quem que é benigno nessa história? Eu ou Deus? Quem que é o bom nessa história? Eu ou o Senhor? Deus. E às vezes nós queremos ser bons, não é? Ah, Senhor, eu vou na tua casa, eu louvo o teu nome, eu prego a tua palavra, eu estou lá no dia tal, no dia tal. Se você está aqui é porque Deus te trouxe. Se você está aqui é porque Deus te sustenta. Se você está aqui é porque Deus te fortalece para que você esteja aqui neste lugar. Não é mérito meu. Eu preciso reconhecer essas coisas, porque senão eu vou estar me enganando. Eu não posso achar ou
irmãos, é o Senhor. Quem fez algo por nós na cruz do Calvário foi Jesus. Aleluia! E eu preciso ser grato por isso todos os dias. Tem coisas, irmãos, que não cabem na nossa mente. A grandeza do sacrifício de Jesus por mim e por você. Não cabe na nossa mente de onde nós somos livrados, do juízo que nós fomos absolvidos pela condenação que existia contra as nossas vidas. Não cabe na nossa cabeça. Porque se a gente tivesse um entendimento pleno disso, nós estaríamos aqui agradecidos, constantemente ajoelhados, suplicando a Deus, louvando a Deus, agradecendo a Deus com lágrimas nos olhos. A gente não tem ideia da grandeza daquilo que o Senhor já realizou e daquilo que Ele tem ainda para realizar pelas nossas vidas. O versículo 3: no dia em que clamei, me escutaste, alentaste-me, ou confortaste, fortalecendo a minha alma. Quem é que está pronto a nos ouvir em qualquer momento, em qualquer circunstância? Pense em uma pessoa no ser Deus que estaria pronta para ser os seus ouvidos quando você precisasse. Ninguém. Quem queria te confortar independente da situação? Ninguém. Quem queria te fortalecer a alma, talvez num momento de angústia? Ninguém, a não ser o Senhor. Quantas coisas Deus tem feito por nós, quantas situações que nós clamamos a Deus, ainda que seja como nós ouvimos aqui, que o Senhor haja nos 45 minutos do segundo tempo, como foi falado, mas Ele age porque o tempo pertence a Ele. O tempo de Deus é diferente do nosso. O nosso tempo, como também já foi dito, nós somos imediatistas, nós queremos tudo para agora. Mas Deus, Ele trabalha com medida, Ele não trabalha com relógio. Até que aquela medida se complete na minha e na tua vida, Deus, Ele começa a agir. Quando essa medida está completa, Deus começa a trabalhar. Eu sempre falo aqui, aquele testemunho, né, daquela mulher que orava pela salvação do seu marido. E diz que essa mulher intercedia pela salvação do marido há anos, e o marido não vinha para a igreja, e aquele homem só frequentava o bar e chegava bêbado em casa na maioria dos dias. E um dia ele chegou em casa tão bêbado, e ele ali brigou com a sua esposa, e ela foi dormir triste, chorando com aquela situação, e naquela noite ela disse para o Senhor: eu orei por esse homem hoje pela última vez, eu nunca mais oro pela vida desse homem. E ela ficou ali na cama, angustiada, chorando, e de repente ela dormiu. E quando ela dormiu, ela teve um sonho. E ela sonhou que ela estava assim num lugar muito grande, que na mente dela parecia ser o céu. E dentro desse lugar havia ali vários vasos, e um anjo andava com ela no meio daqueles vasos, e ela observava que alguns vasos estavam pela metade, outros vasos estavam vazios, outros estavam para cima da metade, alguns estavam pela boca, outros já estavam transbordando, derramando já o azeite para fora. E ela olha para aquele anjo e ela pergunta: o que significam esses vasos? Aí o anjo responde para essa mulher: esses vasos representam a oração de cada crente lá da terra. Esses que estão transbordando é que já foram alcançadas o favor, já foram atendidas orações. Esses que estão quase para transbordar é que falta pouco. Esses que estão pela metade é que ainda tem mais uma medida. Com essa resposta do anjo, aquela mulher fica curiosa. E ela diz assim: eu quero ver o meu. Há tantos anos que eu oro pela salvação do meu marido, eu quero ver o meu. E o anjo fala: vem cá. E começa a andar com ela no meio daqueles vasos e vai dirigindo aquela mulher. E de repente ela olha um vaso que está ali na boca. Mais 1 milímetro de azeite aquele vaso transbordaria para fora. Quando ela vê aquela
situação, ela fica inconformada e começa a pedir perdão para Deus. Não, Senhor, me perdoa, eu vou continuar intercedendo por ele, eu vou continuar orando por ele, eu vou continuar orando por ele. E ela acorda desse sonho dizendo essas palavras, que ela ia continuar orando. E quando ela levanta da cama, que ela vai à cozinha para tomar água, o marido está lá sentado à mesa da cozinha, chorando, arrependido da vida que ele estava levando. E ele vira para a esposa e diz assim: eu não quero mais essa vida, já havia passado o efeito da bebida, ele é arrependido, eu não quero mais viver dessa maneira, eu desejo ter uma vida como a sua, eu quero ir para a igreja com você, eu quero que o teu Deus mude a minha vida. E aquele homem começou a ir para a igreja com aquela mulher. E até onde a última vez que eu fiquei sabendo, ele era um pastor de uma igreja da Assembleia de Deus na Vila Formosa, lá do lado da minha casa. Glória a Deus! Glória a Senhor! Deus é fiel, irmão. Deus é aquele que ouve a nossa oração. Aquilo que você pensa que está perdido, para Deus há esperança. A palavra de Deus diz assim para nós: há esperança para a árvore, ainda que cortado o seu tronco de velho venha morrer, ao cheiro das águas ela brotará e dará os seus frutos. Não tem causa perdida para Deus. O que tem é crente desistindo. Isso é o que tem. É gente desistindo, gente que não persevera. Eu ouvi uma pregação, eu já tinha ouvido há um tempo atrás, eu ouvi ainda ontem à noite, até compartilhei. Um pastor, ele dizia assim que a maioria dos problemas que termina com eu é meu. Eu não quero mais ir à igreja, é um problema meu. Eu estou fraco, não quero mais orar, é um problema meu. Eu não aguento mais essa situação, é um problema meu. Enquanto eu continuar achando que eu não aguento, que eu não posso, que eu não faço, a gente não vai sair do lugar. Mas quando eu olhar para Deus e saber que é Deus quem faz, que é Deus quem capacita, que é Deus quem levanta, que é Deus quem ouve o nosso clamor, aí nós vamos ver as coisas mudar. Porque eu não posso esperar em mim mesmo. A minha parte é clamar a Deus e não desistir. E é justamente o que o inimigo trabalha, em nos querer fazer parar. O inimigo é especialista nisso. Ele põe uma coisa para te desanimar, faz acontecer uma coisa para você se entristecer. E a primeira coisa que vem à mente: vou desistir. Não vou mais à igreja, não vou mais orar. Quer dizer, é fácil jogar tudo pro alto. Será que Deus conta com pessoas assim? Nós somos assim. Muitas vezes nós nos comportamos assim. Eu me comporto assim. E Deus, ele espera de nós que a gente insista, que a gente persevere, que a gente lute, que a gente vá em frente, que a gente saiba que quando nós clamamos, Ele escuta e nos fortalece. Amém. Ainda que você não tenha palavras para orar, a Bíblia diz que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Hoje pela manhã nós falávamos sobre oração na escola dominical. Nós oramos a Deus em nome de Jesus, e Deus, ele é tão maravilhoso na sua sabedoria, que Ele ainda nos ajuda a orar pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ainda te ajuda a orar. E sabe aquele dia que você não tem palavras para dizer, que talvez a sua oração sejam lágrimas quentes só que rolam no seu rosto? A Bíblia diz que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Sabe o que significa isso? O Espírito de Deus, Ele põe o seu coração em nós e sente aquilo que nós estamos sentindo e leva diante de Deus. Ele traduz o nosso sentimento diante de Deus. Talvez eu não sei explicar. Às vezes nós ficamos angustiados, alguém te pergunta: o que você tem? É comum a gente responder: não sei te dizer o que eu tenho. Eu estou triste, estou angustiado, estou preocupado. A gente não sabe traduzir
traduzir esse sentimento em uma palavra. Mas o Espírito Santo é aquele som do coração. Ele entende o que significa esse sentimento, a origem desse sentimento, e apresenta. Aleluia! Ele está sentindo assim, ela está sentindo assim, e o Senhor vem nos conforta e fortalece a nossa vida. Não é assim que Deus faz, irmãos? Não é assim que Deus age? Quantas vezes nós achamos, agora não tem mais jeito. Agora minhas forças se foram, agora eu desanimei. Aí passa o tempo, a gente olha para trás, nós estamos todo mundo aqui, né? Irmão, o que aconteceu naquele dia? De onde você tirou o curso? Olha, é Deus, não tem explicação. Eu não sei explicar, é Deus que trabalhou na minha vida. Foi Deus que me levantou, foi Deus que me pôs para andar, foi Deus que me pôs para caminhar, foi Deus que foi me orientando, e hoje eu estou aqui caminhando e aquela situação passou. É Deus que age na nossa vida. E assim o Senhor faz conosco. Então a gente precisa entender, aqui no versículo 4 diz: todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvir as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Amém. O nosso testemunho produz mudança de vida nas pessoas. Alguém olha para você e diz assim: escuta, mas você passou por isso, por isso, por isso. Tem coisas, irmãos, que acontecem que a gente não entende e não espere entender. Porque melhor do que você contar um testemunho de alguém é você ter a tua própria experiência com Deus. E existem situações que o Senhor ele faz questão de escrever a nossa história. Eu falei um tempo atrás aqui sobre a biografia de Moisés. Moisés ele foi criado no Egito como um príncipe. 40 anos ele viveu num palácio como um príncipe. 40 anos ele viveu num deserto. E depois de 40 anos ele viveu como um legislador. Quando Deus o chama lá no Êxodo 3, no meio da sarça ardente, Moisés podia ter se questionado: o que o Senhor quer comigo nessa altura da vida? 80 anos. Já comi do bom e do melhor lá no Egito, já passei necessidade aqui no deserto. Ele podia pegar aquela história que ele viveu, amassar tudo e jogar na lata do lixo e virar as costas para o Senhor. Mas foi necessário Moisés ter provado tudo aquilo. Foi necessário ele ter passado por tudo aquilo, para ele saber a cultura do Egito, para ele saber como se portar diante de Faraó, para ele saber falar diante de Faraó, para ele saber como lidar com um povo simples, para ele saber como cuidar de um povo que muitas vezes ia murmurar contra Deus. Foi necessário todo esse tempo de experiência. Então, aquilo que eu e você passamos, Deus conhece a estrutura de cada um. A Bíblia diz que Deus não nos dá uma aprovação além daquilo que nós podemos suportar. Por mais que muitas vezes nós falamos assim: Senhor, não aguento mais, Senhor, não tem jeito, Senhor, e a gente começa a lamentar. Mas Deus só fala assim: olha, eu te conheço além de você mesmo. Além daquilo que você conhece, eu sei que você vai, eu sei que você continua, porque eu aqui te fortaleço. Por que Paulo usava essa expressão? Diga ao fraco, eu sou forte. Porque a nossa fé se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia! Porque quando eu estou numa situação dessas, eu vejo que eu já não resolvo mais nada. Eu abro a mão do meu eu. Eu passo a crer agora e contar somente com Deus. E aí é quando Deus se apresenta para nós e diz assim: eis que diante de ti tenho posto uma porta aberta. Porque ainda que foste fraco, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia! Quem que cuida de nós? Quem é que está no controle de tudo?
é o Senhor. E a gente precisa entender essas coisas. Deus permite para o nosso crescimento. Deus permite porque Ele conta comigo e com você. A gente tem um costume, uma mania, de achar que a gente é muito ocupado. Não é assim? Irmão, vamos fazer tal coisa na igreja? Não dá, porque eu sou muito ocupado, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho que fazer isso, outro, eu tenho que estudar, enfim. Fala para mim, uma pessoa na Bíblia que Deus chamou que era desocupada. Fala o nome de um só que era desocupado que Deus chamou esse aí. Pelo contrário, Deus chamou os mais ocupados, porque eles sabiam que esses seriam os mais dedicados. Sabe por quê? A pessoa que é muito ocupada, ela não se dá o luxo de errar. Porque se ela não tem tempo para fazer, ela não pode fazer de qualquer jeito. Ou ela faz bem feito ou ela não faz. Porque se ela fizer de qualquer jeito, se ela já não tem tempo, a pessoa tem que parar para depois consertar o que ela já fez. Então Deus, Ele conta justamente comigo e com você. Deus, Ele conta justamente conosco. Somos ocupados, sim, que temos o nosso tempo corrido, sim, que nós dividimos o nosso tempo entre trabalho, família, os nossos afazeres do dia a dia, e a obra de Deus, sim. É com esse tipo de gente que Deus conta. E nós, sendo desse jeito, o nosso testemunho vai produzir esse efeito na vida das pessoas. Glorificarão o Senhor por verem aquilo que Deus fez através da minha vida e através da tua vida. Ainda que o Senhor é excelso, no versículo 6, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Ainda que o Senhor, cheio da sua glória, assentado em um alto e sublime trono, Ele contempla aquele que é humilde, aquele que tem o coração quebrantado, aquele que anda dependendo verdadeiramente do Senhor. O Senhor, Ele tem, pelo menos aqui a gente poderia citar dois atributos. Deus, Ele é imanente e Deus, Ele é transcendente. Ninguém chega a Deus por mérito próprio. Deus é inalcançável pelos nossos recursos. Mas Deus emana a sua graça e a sua misericórdia sobre as nossas vidas na pessoa de Jesus. Ao mesmo tempo que Deus está tão distante humanamente falando, Ele está tão próximo através da nossa fé em Jesus Cristo. Glória a Deus! Deus, Ele é excelso, Ele conhece aquilo que está aqui dentro, aquilo que nos motiva, aquilo que nos move, aquilo que nos faz andar, é do conhecimento de Deus. Deus, Ele contempla a humildade, a intenção do coração de cada um. Amém. E aqui no versículo 7, andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás. Estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. Eu queria me ater nesse versículo 7. Eu tomei muito tempo com os outros versículos, mas nós vivemos hoje em um mundo doente, sofre de depressão, o mundo sofre de tristeza, o mundo sofre de síndrome do pânico, o mundo sofre de tantas enfermidades que assolam a alma das pessoas. Mas o nosso Deus está dizendo aqui que, andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás. A angústia tem tomado conta de muitos corações de pessoas dentro da igreja. Pessoas angustiadas, pessoas entristecidas, pessoas que já não têm mais disposição para fazer as coisas porque caminham tristes, acorrentadas por algum problema, seja de ordem emocional, de ordem física, né, por questão de uma enfermidade ou de um problema no trabalho, enfim. O inimigo tem aprisionado muitas pessoas, mas o Senhor é aquele que nos
revivificarás, estenderás a sua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne, a tua benignidade ao Senhor para sempre. Não desampare as obras das tuas mãos. Aleluia. Você sabia que você é obra das mãos do Senhor? Oh, glória. Às vezes nós pensamos, o Senhor não nos vê, o Senhor já não se preocupa mais comigo. Isso é mentira do diabo. Desde o momento da concepção, no ato sexual dos nossos pais, no meio de milhares de espermatozoides, Deus enxergou a mim e a você. Amém. Glória a Deus. Nós nascemos com um propósito. Nós crescemos para glorificar o nome do Senhor. Deus ele tem estado conosco, é uma promessa dele. Eis que estou convosco todos os dias. Até quando? Não é ainda até quando eu viver. É até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Porque te abates, fome na alma. Porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, e eu ainda louvarei. Porque tanta gente angustiada, porque o inimigo tem aprisionado tantas pessoas. Ah, irmão, você não sabe o problema que eu tenho, você não sabe a dificuldade que eu passo. Se a gente fosse aqui querer entrevistar para cada um contar os seus problemas, as suas tristezas e até mesmo as suas mazelas, nós sentaríamos todos e choraríamos todos juntos. Mas eu prefiro falar do Senhor. Aleluia. Teu problema pode ser difícil, tudo bem. Teu problema pode ser grande, tá bom. Teu problema pode ser impossível aos olhos humanos, tá ok. Mas nós temos um Deus que não conhece limites, que não conhece o impossível, que aquilo que não existe pelo poder da sua palavra lhe traz a existência. Eu sempre falo aqui do testemunho de Lázaro, né? Por que Deus permitiu aquela situação? Lázaro ter morrido 4 dias após ele estar morto. Jesus vai até o sepulcro, contrariando ali toda a ordem natural dos fatos. Já tinha gente falando para Jesus: ah, Jesus, se eu tivesse vindo antes, isso não teria acontecido. Como quem quer dizer, você não se importa com a gente. Jesus não teme. Isso é para a glória de Deus. Você consegue entender isso? Que às vezes aquilo que eu e você passamos é para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas como que Deus pode glorificar o nome dele em tal situação? Por aquilo que ele fez, por aquilo que ele faz, por aquilo que ele tem vida por fazer. Glória a Deus. Nós somos um testemunho vivo. Nós somos um livro aberto. As pessoas olham para mim e para você e leem as nossas vidas, as páginas das nossas vidas, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus já agiu, daquilo que Ele já transformou. E quando Jesus está diante do sepulcro lá de Lázaro, Ele dá uma ordem: tirem a pedra, tira a incredulidade, tira a angústia, tira a tristeza, tira a falta de fé. Jesus não removeu a pedra. Quem que precisou ir lá remover a pedra? Os homens. Quando a pedra foi removida, Jesus dá a ordem: Lázaro, sai para fora. E a gente lê no capítulo 11 do Evangelho de João, Lázaro sendo sepultado. E no capítulo 12, Lázaro sentado à mesa, jantando com Jesus. Aleluia. Existe algum impossível na sua vida que Deus não possa fazer? Então somente creia. Glória a Deus. Você já é um milagre.
Nós somos um milagre. Nós somos resultado da graça e da misericórdia de Deus. Nós somos resultado, talvez, da intercessão de alguém. Nós somos resultado do favor de Deus, da mão de Deus ao nosso favor, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Valorize isso. Vamos lutar contra essa angústia, contra essa tristeza. E vamos saber que o Senhor é aquele que nos revivificará. É aquele que nos colocará em pé novamente, para que nós possamos caminhar e glorificarmos o nome do Senhor. Amém? Vamos levantar, vamos orar a Deus.